porque nós temos aqui muito o que conversar a respeito do técnico Zubeldia, que estava ali na bancarrota da emoção, estava ali basicamente demitido, e nós temos também o uso da equipe de base, um time que está invicto, apesar dos pesares, apesar de muitos 1000 empates, o time realmente está invicto, é verdade, não perde mais, né? É um time que só empata, acaba ganhando, a coisa fica boa. E qual que é o próximo passo? Quais serão os próximos dias? E se perder pro Libertad? Será que pegar um Santos em casa foi o alívio que precisava? Será que o São Paulo é consistente? Será que é possível competir? O Zubeldia mudou tudo. Luciano caiu. Malandro, na boa, um vídeo completaço. Quando o Zubeldia fala na coletiva que o Caleri é um gladiador e babá. Mas e o André Silva que faz gol? Como é que fica? Vem comigo então que nós vamos trocar uma ideia de São Paulo Futebol Clube hoje num vídeo absolutamente top, hein? E ó, chega nesse like aí, vamos junto. E se inscreva também aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, tá bom? Faço questão de você por aqui. Vem junto, vem junto. Olha só, o São Paulo ganha do Santos no domingo de Páscoa. E foi uma coisa muito boa. Essa vitória do São Paulo em cima do Santos dá uma tranquilidade pro tricolor paulista, que estava naquela situação da zona de rebaixamento praticamente, beirando ali o Z4. E o São Paulo não pode cair, né? Gostando do Zubeldia ou não, gostando do Caleri ou não, gostando do Luciano ou não, gostando do Lucas Moura ou não, gosta do Alan Franco ou não, o São Paulo não pode cair. A discussão de futebol nós vamos ter sempre. Se o Zubeldia é o ideal ou não, o Júlio Casares tem que sair ou não, Belmonte, mas cair não pode, entendeu? Então fala, caiu é legal. Legal aonde, irmão? Legal aonde? Então o São Paulo não pode cair. Além da zoeira, da rivalidade, além de colocar isso na sua história e ser o maior vexame de todos os tempos, ainda tem essa questão de patrocinadores que se afastam, TV que paga menos, é um buraco sem fundo. Então não existe isso de poder cair. A vitória, então, ela é uma vitória que me parece uma vitória de final de Copa, sinceramente. Sabe, é uma vitória de 2-0, 1-0, 2-0 contra o Santos, 2-0 contra o Santos, 2-1. Teve um gol de pênalti. Teve 2-1 contra o Santos e o São Paulo, assim, me parece um time que ganhou uma Copa. E eu comemorei desse jeito. Fui feliz demais, porque precisava desses 3 pontos. Tinha 4 pontos jogando 4 jogos. É muito pouco. Agora 4 jogos, 7 pontos, tá horrível ainda, mas tá melhor. Tá menos mal. O que me pega é que o técnico Zubeldia, à frente do São Paulo, ele vende muito cara a derrota. O São Paulo, ele até perde, em aspas, quando empata com a Alianza Lima em casa naquele jogo que o São Paulo tinha tudo pra ganhar e empata. Pra gente é uma derrota aquilo. O Sport Recife, em casa, aquele 0-0 horroroso. O Sport tem 1 ponto em 5 jogos. Ele conquistou no Morumbi empatando com o Degas aqui, com o São Paulo. Então você fala assim, isso é uma derrota, esse empate aí contra o Sport. É claro que se você pensar por esse lado, é muito triste. Mas e quando a gente empata com o Atlético Mineiro fora? Opa, será que aí não é um empatinho com sabor de vitória? E quando empata com o Botafogo fora, pode ser considerado empatinho com sabor de vitória? Então o São Paulo, entre altos e baixos, ele está vivendo. Não indo pra cair. É um time que não perde, empata, joga mal, empata, ganha, joga bem. E aí o São Paulo na Libertadores e na Copa do Brasil, esse tipo de futebol pode render frutos. Esse tipo de futebol competitivo, ele pode render um título de Libertadores. Aí ia ser curioso, imagina o Zubeldia, campeão da Libertadores, o cara que era pra ter sido demitido. Olha só, o Luciano parece que virou banco mesmo, hein, Luciano? Dançou, rapaz. O Zubeldia consegue, acho que foi depois que o Luciano chegou no banco de reservas e falou, vai John Jones, e capotou o banco de reserva num ato infantil, palhacitos, mas custou a titularidade. E custou a titularidade, Luciano, do Matheus Alves, hein? Não é do Oscar, do Lucas. Você fala, Oscar e Lucas, né? Não é tão banco assim. É banco sim. É banco do Matheus Alves e merecidamente. E se ferrou, né? Tá lá tendo que aplaudir, motivar o elenco, comemorar gol com os caras e fica no banco que é o lugar dele. Mas aqui não é vídeo pro Luciano, é que é só coisa boa. Então eu quero falar do Matheus Alves. É que tinha que abrir o assunto do Matheus Alves falando do Luciano também. Então, Luciano, Matheus Alves, moleque, que é isso aí? Pega a bola no meio campo, puxa pra cá, leva pra lá, carrega, corre, olha pro André Silva e fala, faz e me abraça. Tipo assim, parecia que você era o veterano, o André Silva era o jovem. Tipo, faz e me abraça, moleque. E foi o que aconteceu. Matheus Alves pega a bola no meio campo, faz tudo que um meia tem que fazer, dá o giro arisco,
velocidade, ganha velocidade pela juventude depois que acelera a bola pro lado, olha pro André Silva, a visão, aquela visão do Neo do Matrix, né? A visão ampla, a visão que enxerga tudo, o olho que tudo vê do Senhor dos Anéis, lá a Torre da Perdição, olha lá e fala, nossa, ó o André, vai aparecer ali, ó, e tome, faz e me abraça. E o André entrou como um centroavante maravilhosamente bem, mas o Matheus Alves dá uma assistência que nos enche de esperança, né? Temos um meia, e não é um meia titular, hein? É o meia reserva do Oscar. Parabéns aí, Matheus Alves, zica do pântano, zica da balada, detonou. O Lucas Ferreira, ele tem feito um futebol que não está brilhando ainda, mas é um futebol bastante sério, bastante forte, rápido e que quando esse moleque despontar, é melhor que o Matheus Alves. Vocês vão ver, o Matheus Alves é bom, hoje é o dia do Matheus Alves, Rian não jogou, né? É o dia do Matheus Alves hoje. Mas quando o Lucas Ferreira despontar pro futebol, quando ele encontrar o time, porque ele tem a forma física, ele sabe onde correr, ele precisa daquele time, aquele milésimo de segundo que ele vai tomar a decisão. Na hora que ele encontrar esse time, vocês vão descobrir quem é Lucas Ferreira. O moleque veio pra ficar, o moleque veio pra fazer história. E ontem quem fez história foi o Matheus Alves. Parabéns aos três. Sabe que três? Parabéns ao Zubeldia, é lógico, tem que dar parabéns também, né? Não é só crítica também quando perde. E quando ganha, como é que faz? Tem que ser honesto. O Zubeldia, ele conseguiu fazer uma zaga bastante sólida, apesar da zaga reserva, né? Ele coloca assim, por exemplo, saiu o Alan Franco e o Arboleda e o Ferrarese. Saíram o Alan Franco, Arboleda e Ferrarese. E o próprio Wendel. Então você pensa, peraí, tem sistema defensivo? Tem, porque quando ele coloca o Sabino e também o Tressoldi, ele de maneira muito correta, ele coloca o Cedric, que marca mais que o Igor Vinícius, e coloca o Enzo Dias, que eu não sei se marca mais que o Wendel, mas o Enzo Dias ele tem um poder legal de marcação. É um cara bastante firme na marcação, não parece pra vocês? No ataque, ele nem chega muito lá, ele não é aquele cara de ir pro ataque, mas no sistema de defesa, ele é um cara que marca como se fosse um zagueiro, cara. Então, se pensar que o São Paulo não precisa de 3 zagueiros e que pode, com Cedric e Enzo, Ferrarese e Wendel, ficar flertando ali com 2 tipos de tática e que essas táticas, elas vão sim ser boas no sistema defensivo, mesmo sem ter os 3 zagueiros, eu gosto e muito. E aí o Zubeldia, ele fez isso. Além disso, o Zubeldia coloca 2 caras da base, que são Matheus Alves e Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira, ele não tinha muita oportunidade, muita opção, né, no banco, mas do Matheus Alves ele teve a coragem de tirar o Luciano. E o próprio Zubeldia, em outrora, um pouco mais pra trás ali, ele coloca 2 volantes e coloca o Marcos Antônio de meia, que também não é meia. Apesar do Marcos Antônio estar muito bem, o Marcos Antônio não é meia. Então, se o Zubeldia, ele entra ontem com o Matheus Alves, ele faz algo muito certo. Ele comete ali uma atitude muito correta e que merece aplausos. Claro que merece. Além disso, ele deu sorte em algumas coisas, né? O Zubeldia deu sorte de ter que colocar, por exemplo, o Matheus Alves porque o Luciano deu piti e ter que colocar o André Silva porque o Caleri se machucou. E é sorte o Caleri machucar? Não, não é sorte. O Zubeldia deveria ter visto antes que o Caleri, ele não estava conseguindo render. É um jogador, é um gladiador, é ídolo, é importantíssimo, é um cara que eu adoro o Caleri, tô aqui pra falar bem dele hoje, mas o André Silva merecia a titularidade. E o que acontece é que no pior dos cenários, na contusão do Caleri, o André Silva consegue a titularidade e ele mostra que ele merecia ser titular. Esquece o gol do André Silva. E esqueça também a assistência que ele deu pro Ferreirinha. Vamos desconsiderar o gol que ele fez contra o Botafogo. Vamos desconsiderar aí a assistência que ele deu pro Ferreirinha nesse último jogo com o Santos. E vamos desconsiderar também o gol que ele fez. Esquece esse jogador artilheiro e assistente. Vamos pensar na movimentação. O que o André Silva faz? Como que ele se projeta no campo quando o time vem evoluindo com a bola? Tá lá, lateral, volante, meia, volta pro lateral, vem vindo, o time tá vindo. Ferreirinha cortou um cara, pediu parceiro na frente. Como que o André Silva se posiciona é algo muito interessante. Ele corre, não muito longe da área, mas ele corre ao redor da área e ele dá condição, abrindo um corredorzinho central para alguém que vem como elemento de surpresa. E também aparece na área para fazer o gol como um centroavante oportunista. Então o André,
Assim, muito se falou ontem que o Marcos Antônio foi o melhor em campo. Muito se falou do goleiro Rafael. Muito se falou do Ferreirinha, melhor em campo. E todos esses caras merecem o melhor em campo, merecem um destaque. Mas pra mim, foi o André Silva. O cara, além de ter dado assistência do primeiro gol pro Ferreirinha, que ele coloca o Ferreirinha na cara do gol, assim como o Ferreirinha contra o Botafogo coloca o André na cara do gol, ontem o André colocou o Ferreirinha na cara do gol. E além disso, ele faz o segundo gol bem inteligente, de maneira bem oportunista, esperando o passe do meia. Então o meia pegou a bola, ele se projetou, deu condição pro Matheus Alves brilhar e ele foi e se posicionou para receber o passe. Foi top demais. André jogou muito. Além do posicionamento que ele consegue se deslocar de maneira muito mais ágil, muito mais flexível do que o Calleri vinha conseguindo. O Calleri é um gladiador sim, mas será que o São Paulo precisava de um gladiador que não fizesse gols ou de um cara com muito mais mobilidade, muito mais velocidade e que fizesse os gols como o André Silva tem feito? Eu acho que o André Silva hoje, mesmo que o Calleri estivesse inteiro ali, o André mereceria a titularidade assim indiscutível. Pra mim tá muito melhor do que o Calleri, tá? Muito mesmo. O Zubeldia, ele foi elogiado por conseguir usar a equipe de base e por sair invicto. Mas será que o Zubeldia é o técnico pro São Paulo pra continuar aí? O Zubeldia, ele coleciona agora experiência de 1 ano de São Paulo, ele coleciona já eliminações em Copas, ele já coleciona também um Campeonato Paulista muito fajuto que o São Paulo fez, e onde ele teimou demais em usar a equipe de base, ele não rodou o time, e isso pode ter custado as contusões de Arboleda, as contusões de Lucas Moura, as contusões de Oscar, talvez até mesmo Pablo Maia. O Zubeldia teria que ter usado muito mais a equipe de base, né? Teria que ter usado muito mais quando você tinha Velo Clube, Inter de Limeira, até mesmo quando já estava classificado contra Ponte Preta e São Bernardo. Ele insistiu em não usar a equipe de base e ele pagou 2 preços caros. Nós juntos, tá? Pagamos também. Quais são os 2 preços caros? Uma é esgotar o elenco e a outra é não descobrir o que ele tinha na equipe de base. Você percebe que nós estamos descobrindo, com o bonde andando, um Matheus Alves que pode ser o reserva direto do Oscar? Você percebe que nós podemos ter um fenômeno da equipe de base com a camisa 9, ali o Rian Francisco, e que esse fenômeno agora ele pode despontar na ausência do Calleri e ser o titular agora já no próximo jogo do Brasileirão, porque o São Paulo pega o Libertad na Libertadores? Aliás, ontem, é que o São Paulo tá sempre em crise com o Zubeldia, mas ontem já era pra ter tido o Rian Francisco e o André jogado contra o Libertad. Tudo bem, ganhamos, era o que precisava, tinha mesmo que pôr força máxima contra o Santos e vai ter que colocar força máxima contra o Libertad. Mas e no jogo do final de semana? Aí tem que dar uma poupada, porque nós podemos perder André Silva, Ferreirinha, tudo por contusão. E isso não pode. E em lugar de Ferreirinha, quem vai? Vai ter que o Luca. E pro lugar do André Silva, vai ter que o Rian Francisco. E pro lugar do Alisson, vai ter que o Negruti. Não tem mais. Vai ter que colocar a equipe de base. E o Zubeldia, o grande problema dele não é só esgotar os caras por nunca confiar que ele tá tranquilo no cargo. Não é esse o único problema. O problema é que ele não sabe o que vai jogar de bola o Luca. Ele não sabe o que vai jogar de bola o Negruti. Então o vacilo foi lá atrás. Vamos torcer agora. Agora aqui é o seguinte, você que tá me olhando agora e falando, o cara tá cornetando. Não estou. Estou constatando, só lembrando o vacilo que tivemos no Paulista. Aquilo foi vacilo. Já vacilou, acho sim que o Zubeldia hoje é outro, acredito que hoje nós estamos vendo um novo Zubeldia, um Zubeldia mais inteligente, um Zubeldia mais flexível, um Zubeldia que viu que a água bateu, não foi na bunda, foi na cabeça, a água cobriu o nariz, já não tem mais como respirar, aí ele colocou Lucas Ferreira e Matheus Alves e deu certo, cara. Aí que tá o problema, deram certo, vacilou, então agora vai vacilar até quando? Com o Rian Francisco, com o Luca, com o Negruti, zaga não precisa, vocês pararam pra perceber? Zaga já tem lá o Tressode, o Sabino, na lateral não precisa da base, tem o Igor Vinícius, tem o Wendel, tudo reserva, mas no ataque vai ter que colocar o Rian Francisco e o Luca no lugar de Ferreirinha e André Silva, e tem que pôr mesmo.
Claro, quando voltarem Oscar, Lucas, o Lucas tá voltando já, o São Paulo muda de figura, muda completamente. Aí o Lucas Ferreira vai ser o reserva, o que também é uma excelente notícia. Já é um cara com características de titular que vai jogar quando o São Paulo precisar e não simplesmente quando tiver com a corda no pescoço e ter que ganhar o jogo do Botafogo lá no Rio. Não é assim que vai jogar o Lucas Ferreira. É num Brasileirão, que você pode perder eventualmente. A Libertadores está meio garantida com o Lucas Moura, Ferreirinha, André Silva, tá? Oscar, e Matheus Alves e Lucas Ferreira e Rian Francisco tomam conta do Campeonato Brasileiro. E se der certo, meus amigos, sabe o que quer dizer Lucas Ferreira, Matheus Alves, Lucas, Rian Francisco darem conta do Campeonato Brasileiro? Você sabe o que isso quer dizer? É Paquetá e Vini Júnior, que são vendidos por 100 milhões de euros os dois juntos. É esses caras do Palmeiras, Estevão e Hendrick, que rende 600 milhões de reais aí pro Palmeiras. É isso mesmo. O São Paulo, ele pode não amortizar a dívida. Falar em amortizar a dívida é uma coisa. Amortizar é ir diminuindo, né? Ir tirando, vou amortizando, vou quebrando a dívida, vou diminuindo. Não. Tô falando que se esses caras aí derem certo no Brasileiro, o São Paulo quita a dívida. E sobra dinheiro ainda com a venda de 3, 4 jogadores que mal usa. É isso aí então, torcedor tricolor, ficamos por aqui com o vídeo de hoje com as informações do São Paulo. Espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber todo o conteúdo aqui do nosso canal.